Senhor quer que a gente tenha uma vida de santificação a Ele. E se o Senhor falou com você, se Deus te pediu, faça. Agora, se Deus não te pediu, se Deus não falou nada, não queiram fazer sacrifícios do qual Deus não pediu. Amém? Sejam sábios, inteligentes, busquem ao Senhor. Ah, eu quero fazer um jejum, eu quero cortar para sempre tal coisa. Se Deus não te falou para você não cortar para sempre, não faça. Apenas faça aquilo que Deus falou para você fazer. Não faça pela sua vontade, pela euforia, para que não se torne um sacrifício, para que não se torne um propósito de tolo. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos então fazer o nosso devocional? Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Quando eu falo sobre propósito de tolo, existem pessoas que falam que nunca mais vão colocar certo tipo de alimento na boca e se arrependem profundamente. E quebram, vão lá e comem, vão lá e consomem. Isso é um propósito de tolo. Ah, eu nunca mais vou comer carne de porco. A pessoa não aguenta, vai lá e come carne de porco. Isso é um propósito de tolo. Deus não te pediu, Deus não falou com você, você que quis fazer esse propósito com Deus, e daí você mesmo vai lá e quebra. Diferente de, vou dar a minha, o que aconteceu comigo, diferente de mim, por exemplo, do meu caso, vamos dizer assim. Eu estava passando por um momento onde nós tivemos uma contaminação por alimento, e aquele alimento que nós estávamos comendo, ele era um alimento consagrado a 2 demônios, foi consagrado a Zé Pilintra, e foi consagrado a... Qual que foi o outro demônio que foi consagrado? Eu não vou lembrar agora. A minha outra Bíblia. Eu marquei aqui. Nós comemos um alimento consagrado a demônios. E deixa eu ver se eu marquei aqui. Zé Pilintra e Cosme Damião. A gente comeu um doce. E aquele doce tinha sido consagrado a um demônio. E a gente terminou de comer aquele alimento e a gente veio para casa. Quando nós entramos no carro, nós já ficamos em silêncio absoluto dentro do carro. É como se tivesse perdido o sentido, é como se tivesse perdido a graça. A gente não sabia, tipo, a gente estava normal, parecia que a gente estava cansado, exausto, e a gente só ficou quieto até chegar em casa. Quando nós entramos dentro de casa, o ambiente da nossa casa era um ambiente de morte. Havia uma opressão tão grande, que algumas pessoas que entendem de batalha espiritual, que já viveram batalhas espirituais, vão entender o que eu estou falando. A parede desceu assim, sabe? Como se tivesse baixado o teto. É como se as paredes estivessem comprimidas e o ambiente dentro da casa estava completamente gelado, frio. Era como se tivesse visivelmente um demônio aqui dentro e nós podíamos sentir e a gente não sabia o que estava acontecendo e a gente começou a passar mal. Começou a passar mal. E esse passar mal quase nos levou à morte. No momento em que eu entendi que aquilo era espiritual, tá? Que aquela comida que nós tínhamos acabado de comer era para nos matar. Era um alimento consagrado a Zé Pilintra e Cosme Damião, era um alimento para nos matar. Eu entendi aquilo e eu comecei a pedir para Deus para ter misericórdia de nós, para nos ajudar naquele momento, mas eu ainda não tinha tido o start do que fazer realmente. Eu estava orando sem forças e era como se nada acontecesse, como se nada mudasse. E num start, eu comecei a clamar a Deus orando em línguas. Porque eu não tinha forças e eu não tinha palavras, eu não sabia o que orar. Não sabia o que falar para Deus. Eu só sabia que estava passando mal, que aquilo estava muito ruim e que a opressão era palpável aqui dentro. E naquele momento que eu comecei a orar em línguas, o Espírito Santo de Deus me revelou qual era o alimento que nós tínhamos comido, que estava contaminado, qual era os demônios que tinha sido oferecido, e o Espírito Santo de Deus me revelou a forma como ele foi consagrado. E naquele momento eu entendi que eu precisava renunciar àquele alimento que nós tínhamos comido e pedir para Deus para nos limpar, para nos guardar de tudo aquilo que tinha sido feito e consagrado contra nós.
foi muito forte. E para que vocês entendam que realmente o mundo espiritual é real e pessoas fazem maldade, oferecem alimentos a demônios, oferecem roupas, oferecem perfumes, oferecem várias coisas, contaminam, consagram a demônios e te oferecem. Quando eu fui para o meu quarto, o meu esposo não conseguia nem levantar, ele quase teve um desmaio de tão mal que ele estava. Eu tremia, o meu corpo inteiro tremia, assim, é como se tivesse tido como que fala, pico glicêmico. Eu tava suando frio e o meu corpo tremia inteiro. Eu disse a Deus, deitada, encolhida, assim, eu não tinha forças para levantar, ok? E eu disse a Deus assim, Senhor Jesus, se você me curar o meu esposo, nos libertar desse demônio, que foi consagrado através desse alimento. E o Senhor tirar de nós toda dor, todo mal-estar. Em nome de Jesus, Deus, eu nunca mais vou colocar chocolate na minha boca, churros, bolo de aniversário. E qual foi o outro alimento que eu falei? Chocolate, bolo de aniversário e churros. E sorvete, que eram coisas que eu era viciada em comer. E naquele momento, naquele exato momento em que eu falei para Deus que eu estava entregando para Ele esses alimentos que eu amava, que eu comia muito, com muita frequência, foi como tirar com a mão. O mal-estar que eu sentia no mesmo instante saiu. O mal-estar que o meu marido sentia no mesmo instante saiu. Nós nos levantamos e é como se nada tivesse acontecido. Deus nos livrou, nos limpou, nos restaurou a partir do momento em que eu consagrei a Ele aqueles alimentos que eu nunca mais iria comer. Sinto vontade de comer? Sinto, mas não como. Então, o que eu quero falar para vocês, que às vezes nós precisamos ter esse discernimento de Deus